Bom, boa noite a todas. A nossa live de hoje é um assunto bem, bem importante, até porque a gente lida com companheiros, pais, filhos, amigos, parentes do sexo masculino. Então, às vezes, a gente tem o hábito de julgar as atitudes desses homens. Então, para a gente ter um entendimento melhor sobre o comportamento dessas pessoas, desses homens, eu resolvi falar sobre esse tema, até porque quando eu coloquei o tema lá na nossa lista de palestras, me veio uma situação de um homem, conhecido, e que as pessoas não estavam entendendo por que ele estava agindo daquela forma. E aí eu comecei a buscar, a ter empatia, buscar o motivo pelo qual ele agia daquela forma. Incrível que depois que eu coloquei esse tema, eu tive a oportunidade de conversar mais com ele, não é um cliente, mas eu tive a oportunidade de conversar e realmente aquilo que eu acreditava que tinha acontecido na vida dele só veio confirmar com os relatos dele. Tá? Então, como lidar com homens com problemas de rejeição? Nós temos essa dificuldade, de lidar, às vezes, nós achamos que os homens, às vezes, são agressivos, são estúpidos, passamos a criticá-los, e ao invés de tentar entendê-los. Então, eu só um pouquinho, brevemente, um pouquinho do meu perfil, quem estou, porque nós não somos, nós estamos, nesse corpo, nessa matéria. Então, na minha passagem aqui na Terra, o que eu construí no lado matéria e no lado espiritual. Sou filha amada do Criador, como todos nós somos, casada mais ou menos 36 anos para 37 esse ano, mãe de duas filhas maravilhosas, de um neto abençoado de 8 anos, sou psicoterapeuta vibracional, que trabalho com a parte energética, com entender esse outro lado. Dani, tu gostaria de falar? Sim, é que o seu som está cortando aqui, eu acredito que seja por conta do microfone, do fone. Ah, vamos ver se eu aumento aqui. Agora melhorou? Eu acho que é o fone, Cláudia, que ele tá meio que assim, picando a voz. Vamos ver se eu tirar, fica melhor? Isso, tenta tirar para ver se... Tá. Se não, qualquer coisa eu coloco o microfone. Tá. Melhorou agora? Continua falando que a gente já consegue ver. Tá bom. Então, estou como psicoterapeuta vibracional nas terapias integrativas, palestrante, tenho mentoria em coach, Advance, que cuida mais a vida, sobre o desenvolvimento pessoal, o autoconhecimento. No âmbito científico, eu estou como bióloga, pesquisadora de neurociências, na área de educação, psicopedagoga, na especialização em mídias. Está conseguindo escutar, Dani? Se não posso pegar o microfone. Está picotando ainda. Tá bem picotando, Cláudia. Tá bom. Podemos dar uma travada se já eu começo de novo também. Eu não sei se é a minha internet, por isso que as minhas lives estou para fazer mais cedo. Pode ser. Vamos ver agora. Melhorou? Melhora agora? Não. Melhorou, Dani? Agora sim. Sim. Melhorou? Então, tá. Então, assim, especialização em mídias, mestre em educação de ciência e matemática, e atualmente estou como escritora do livro Seja Seu Sonho, E vem outros livros por aí. Bom, vamos começar o nosso assunto da noite. A origem do sentimento de rejeição está ligada a vivências da infância, onde as pessoas eram consideradas importantes na vida infantil com os pais, os professores, os parentes e as pessoas do seu convívio, as quais possam ter agido de forma a instalar esse drive de rejeição.
que seria isso? Por exemplo, a criança ela quer sempre agradar, ela quer ser inserida no âmbito social. Então, ela vai lá, faz um desenho, né? Faz um desenho que ela acha maravilhoso, o melhor desenho possível, espetacular, e ela vai toda alegre mostrar para os pais, olha o meu desenho, olha o desenho que eu fiz. Às vezes o desenho ele não tem nenhuma uma imagem estruturada que dê para a gente saber exatamente o que está sendo, né, descrito naquele desenho. Às vezes é um rabisco que não dá nem para a gente interpretar. Então, o que a gente faz? A gente pergunta os detalhes para a criança. Por quê? Porque ela vai expor o que está naquela folhinha, naquele papel, naquele documento. Para ela é um documento, né? O que ela está tentando transparecer, o que ela está tentando comunicar através daquele desenho. Aí, o que os pais fazem? Coisa horrível isso. Que desenho é esse? Não dá para entender nada. Num tom, às vezes, até agressivo. E a criança se fecha. Porque no entendimento dela, ela acredita que aquele desenho está representando aquele pensamento, aquela imagem que ela está tentando compartilhar. Então, aí, às vezes, é o familiar, às vezes é na escola, às vezes é no grupinho de amigos. Então, ela vai cada vez mais. E o menino, ele tem essa dificuldade de interpretar, né, a posição do outro, como a menina ainda ela tem uma facilidade melhor, ela sabe lidar um pouquinho mais, mas o menino já não sabe, pela questão dessa falta de, não é sensibilidade a palavra certa, mas é um tino melhor, né? Por isso que as mulheres elas conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo, já o homem às vezes não. Então eles têm mais dificuldade. Então vai mais para o inconsciente. Até eu vou convidar a Enelma para, antes que eu prossiga, porque a Enelma vai trazer assim, ó, pontos mais importantes ainda que vem antes ainda da idade dos 7 aos 10 anos, 7 aos 9 anos. Às vezes até dependendo da maturação dos 5 aos 10 anos, tá? Então, eu vou passar a palavra para a Enelma. Boa noite, novamente. Vocês estão me ouvindo bem? É necessário Muito colocar bem. o microfone? Não, para mim está ótimo, Enelma. A Normal, imagem tá ok? Tá. Ótimo. Cláudia, vou me apresentar primeiro, né? Sou Enelma Guedes. Estou Enelma Guedes. Estou como escritora e autora de alguns livros. Estou mentora de mulheres que passaram por abuso sexual na infância e têm algumas dificuldades em liberar os traumas vividos. E, atualmente, eu estou sendo chamada para liberação de casais na mesma área. Só foi eu acessar um livro chamado Linguagem do Amor. Começou a chegar casais. Então, voltando aqui ao tema, que é sobre a rejeição, que é um tema muito importante, eu quero parabenizar vocês pela atitude, pelo desenvolvimento que vocês estão trazendo essa abordagem em nível de consciência a essas mulheres. E eu vou muito mais profundo do que os níveis de 0 a 7 anos. Eu vou às origens da rejeição. Origens espirituais da rejeição. Inclusive, esse tema que eu vou citar agora faz parte já do 5º capítulo do meu 2º livro. Isso aqui já está em livro. Aonde iniciou a rejeição? Primeiro, o significado do que é rejeição. Rejeição significa deixar de aceitar. E o deixar de aceitar iniciou no ciclo limitante, quando iniciou a disputa. Rejeição significa disputa. Quando eu rejeito algo, significa que eu não aceito. E isso iniciou com o ciclo da morte, quando Lúcifer disse não para o Criador. Quando Lúcifer disse não para os planos
do amor. Isso está em Isaías 14, 12 e 15. E no momento, ele era até então, antes de acontecer isso, o nome dele era um anjo muito belo, muito bonito, de grande autoridade, com a qual se tinha o nome de Lúcifer. Isso encontra-se em Ezequiel 28, versículo 14 e 17, quando ele era querubim. Quando que ele foi expulso? Quando ele passou a acreditar que ele era mais que o Criador, em Isaías 14, versículo de 12 a 15. Quando o Senhor disse que ele seria expulso daquele lugar, porque ele se colocou no lugar do Criador, que ele ficaria muito mais além que as nuvens, acima das estrelas, mais do que o Altíssimo. Isso em Isaías 14, 12 e 15. E Isaías 48, versículo 8 e 11. E ele se tomou por grande ódio e vingança. Isso se fala em Apocalipse 12, 9, Apocalipse 22, 20, versículo 2, que ele se tornou inimigo do Criador. Aonde entra a rejeição? É quando eu não aceito o amor, quando eu quero liderar, comandar, determinar ordens a pessoas, governar pessoas. Então, eu ativo o gatilho da rejeição, porque eu vejo o outro menor que eu. E em Gênesis 1, 26, nós todos fomos criados imagem e semelhança do próprio Eterno, inclusive Lúcifer. Era um dos querubins do reinado celestial. A rejeição é o sinônimo de disputa e comparação. E isso nos torna inferior, com rebelar do ódio, do medo, da dúvida. Duvidar, eu deixo a vida. A rejeição iniciou com Lúcifer, que ele se transformou por ser inimigo do Senhor em Apocalipse 12, 9, e o Apocalipse 20, versículo 2, trazendo o abandono. Quem tem o sentimento de rejeição, reverbera o sentimento de abandono. E o que significa abandono? A palavra Aba, acho que vocês conseguem ver, né? Aba significa pai em hebraico. Dono é quem nos criou, é o ser superior, o supremo, que fazem parte de nós. E quando Lúcifer disputou, se sentiu maior que ele, veio abandono. E o ban significa aban, dono. O aban significa proibição. A partir do abandono, apartamos do Senhor. O sentimento de rejeição, então, é muito mais além do que o ventre da nossa mãe. É nível de DNA, é nível de genética. E isso, Lúcifer continuou com os planos dele, colocando Adão e a sua mulher para não aceitar os planos do Criador. Porque o Senhor criou o homem e a mulher para que gere vidas, se autogoverne, se autorresponsabilize dos planos que viemos fazer na Terra. E quando Adão conheceu da árvore do bem e do mal, significou que ele
rejeitou os planos do Senhor. O amor governa o nosso ser. Mas quando nós começamos a querer governar pessoas, nós acionamos o Lúcifer dentro do DNA. O DNA nosso é luz, é amor. É o acolher, é aceitar e governar coisas e nunca pessoas. E quando nos planos de Lúcifer, que ele vem em cada ser querendo mudar os planos de Deus, ele também mudou na rejeição quando Adão disse assim: foi aquela mulher que tu me deste que me fez pecar. Ele se sentiu superior e colocou a mulher inferior. Ele comparou e ainda julgou os planos de Deus. E a Eva também não assumiu autorresponsabilidade. E nós somos, a nível de DNA, eles são os nossos pais aqui na Terra, biológico. Daquilo que carregamos, que é o não aceitar os planos de Deus, não aceitar os propósitos do Senhor, do que viemos fazer aqui. A rejeição é simplesmente um impulso para que nós sejamos conduzidos ao propósito. As mulheres que foram abusadas, os homens que sentem rejeitados, é o impulso para que eles retomem ao amor. De que maneira? Na primeira linguagem do amor. Palavras construtivas. De que maneira deixar esse homem a aceitar a ele mesmo. A mulher foi dado a sabedoria para conduzir o seu lar. E sabedoria é o temor ao Senhor. Sabedoria é quando você conhece e pratica aquilo que você conheceu. E iniciou com Adão, iniciou com Lucifer, passou para Adão, os irmãos de José também entrou com a disputa, Davi, Esther, várias situações, histórias, fatos, Lucifer tem querido abortar os planos do Senhor na terra. E quando nós comparamos os nossos filhos um com o outro, quando nós achamos que um é melhor do que o outro, nós estamos servindo os planos contrários aos do Senhor. Como lidar, ou de que forma lidar, de que maneira lidar com a rejeição do seu companheiro? Primeiro, a linguagem do amor. Palavras construtivas, porque ele só ouviu palavras que o degradou, o disputou, veio de mães com a qual comparava com com outros irmãos ou irmãs. Então, trazendo a desigualdade, a disputa, o abandono, o deixar de que o Criador é o nosso Pai, ele é amado e semelhança do próprio Criador. Ressignificar a criança interior que um dia sentiu abandonada. Que um dia Lúcifer acionou no plano espiritual. E nós, no Salmo 139, 17, 16, 17, já tinha todos os planos escritos, mesmo antes do ventre da nossa mãe. De que nós
iríamos passar o que estamos passando, ou o que passou, para que nós construíssemos a linguagem do amor. O próprio Cristo, o próprio Yeshua, que é o nome original dele, em hebraico, nos ensina a acionar o amor que existe dentro de nós. Autogovernar-se, autorresponsabilidade e transmitir isso a quem está do seu lado, desde quem você assumiu uma responsabilidade de casamento e os teus filhos e próximas gerações. Perguntas para nós seguirmos? Não? Então, só para complementar ali, que a Nelma está falando a questão da rejeição, traz a questão do fracasso, do abandono, da busca pela aprovação e do pessimismo. Dentro das relações no casamento, o que acontece? Quando está indo mal uma área da nossa vida dentro do casamento, seja financeiro, seja do relacionamento, a gente aponta o dedo para o homem e faz muita cobrança. Então, o que ele tem? Ele tem a memória de quem estava cobrando dele. Quem cobrava dele na infância? A mãe, o pai e o professor, né? Então, esses eram aqueles que cobravam muito. Então, quando a mulher começa a fazer cobrança, ela ativa células de memória daquela situação, ou dos antepassados, ou do próprio, né, da própria geração dele, no sentido de que eu estou sendo rejeitado. Se eu estou sendo cobrado, eu estou sendo rejeitado. Então, eu não estou satisfazendo o outro. Então, automaticamente, ele já está se cobrando porque ele não está agradando a parceira, né? Então, ele já está com uma situação financeira que não está legal, ele está no relacionamento com a esposa que não está legal, então isso já é a porta aberta para a dimensão da rejeição. Quando ele entra nesse âmbito desse portal da rejeição, ele aciona, né, a sua infância, ou até lá dentro do ventre da mãe, como a Nelma estava dizendo, que ele pode ter sido rejeitado, não se sabe se ele foi uma criança, apesar assim, não, eu quis o meu filho, mas não sabe se realmente quis, né? Se foi uma gestação desejada. Então, toda essa vibração já vem carregada durante a trajetória. Às vezes, até na escola, na infância lá, que gostou, começa a ter os olharzinhos, né? A menininha não quis ele, porque ou ele vai mal vestidinho para a escola, ou ele é de uma família carente, então a menina já olhou para ele diferente, né? Rejeitou ele já se sentiu impotente, porque tem a questão da potência masculina, né? Então ele já se sentiu impotente, apesar de não ter relação ainda com a questão sexual, mas aquele instinto, né, do instinto animal, né, inato, que já vem com o ser humano. O que acontece? Ele já está naquele papel, já está naquele sentimento de rejeição. Então a gente tem que ter esse cuidado. Por isso a importância de ter um bom diálogo com parceiros, na parte do relacionamento do casal entre os dois, na parte financeira do casal. Então, sentar, conversar, dialogar, sem fazer cobranças. Dizer, nós vamos sentar aqui para a gente só pontuar o que está dando errado, e não é minha culpa e não é tua culpa, não precisa ter esse sentimento. A gente não vai falar em rejeição, porque só em falar a palavra rejeição já é um gatilho para, né, como é que eu vou dizer, aquele turbilhão de sentimentos se manifestar, aquelas células vibrarem. Então, eu já estou sendo rejeitado pela esposa, ela já falou, já ativou o gatilho. Rejeição, a rejeição já traz uma vibração negativa na própria palavra. Então, quando a gente fala essa palavra, ela já aciona gatilhos mentais. Então, sempre a questão do diálogo, seja com o filho, né? Porque ele já traz essas células de memória dos pais, certo? Que em algum momento lá a menina foi rejeitada também, a gestação dela não foi bem vista pela família. Então, ela já está trazendo para o filho
lá dos memórias dos ancestrais naquela criança, que pode estar ativando também, mesmo que aquela criança tenha sido desejada. Quais as situações que pode levar às consequências da rejeição? A criança às vezes ficou sozinha, por exemplo, eu escutei um rapaz numa live que disse que ele estava, nem foi live, foi um vídeo de PNL, que ele teve um bloqueio emocional, porque a mãe deixou ele dormindo e foi na vizinha fazer não sei, ele não sabe o quê, mas foi pouco tempo, tipo, não deu 5 minutos, a mãe foi na vizinha e voltou. Quando voltou, ele se sentiu abandonado. Aquela é uma forma de rejeição. Ele sabe que não foi abandonado, ele tem essa consciência na idade adulta, mas a criança dele ficou prejudicada nesse sentido. Então, ele está trabalhando ainda nele, mesmo sendo um estudioso de neurociência, de PNL, ele tem esse problema. A questão de sofrer críticas, que nem eu já tinha falado, dos pais, dos avós, dos tios na escola. Então, já tem essa figura, essa questão do orgulho masculino, então já complica. Também tem a questão assim, de ser ridicularizado perante os colegas, a questão do bullying, que os meninos fazem muito bullying com os outros, então, principalmente na questão da masculinidade. Então, já tem essa questão da rejeição, às vezes pode ter até um problema, né, no contexto sexual, no relacionamento do casal. O meu marido não me toca muito, meu marido diz que gosta de mim, mas não tem uma relação sexual com a frequência que eu gostaria. Isso é questão de ter sofrido bullying lá na escola, pode estar ligado a isso. Então, aquela comparação dos órgãos genitais, de ser maior ou menor, isso também pode influenciar. Então, daí ele tem a relação com a esposa, mas ele tem uma relação assim muito rapidinha, sabe? Aquela coisa, eu tenho pressa porque eu não quero que ela tenha noção do meu órgão genital. Então, tem essa questão também. Então, nem veja, né, Cláudia? Exatamente. Então, ele tem a questão do desejo sexual masculino, mas, ao mesmo tempo, ele pode ter esse problema no sentido da rejeição. Se a minha mulher perceber, ela pode me rejeitar, né? Principalmente, assim, aqueles casais que não foram os primeiros companheiros na vida sexual, que pode ter uma maior probabilidade em relação a isso. Por quê? Porque tem o comparativo. Então, tem essa questão. Então, o que o casal deveria, né? Deveria, né, sentar e conversar e abrir o jogo, ou devagar, né? Tentar fazer com que o marido se abra para que a relação melhore. Às vezes a esposa pensa, o problema é comigo, e não tem problema nem com ele, nem com ela, e sim uma questão de rejeição, algo que ele tem esse receio. Inconscientemente, ele nem sabe, mas inconscientemente ele pode ter. Eu já tinha falado de passar sobre o constrangimento perante professores, às vezes vai apresentar um trabalho, né, lá na frente, pequenininho, e essa pessoa desse senhor que foi o meu gatilho para fazer essa palestra, ele disse que ele tinha 7 anos e a professora, ele sentava lá atrás e a professora chamou ele, e ele tem 59 anos, e a professora chamou ele e ridicularizou ele perante os colegas, fez ele ler e ele não conseguia ler e foi ridicularizado. E ela chamou ele de burro, etc. Naquela época antiga faziam isso mesmo, tá? Então, o que aconteceu? A masculinidade, o orgulho masculino, entende? Então, ele se comprimiu, ele voltou à posição fetal. Se tu olhar para ele caminha assim, ó, corcundo, mas tudo está relacionado. Quando ele estava me contando, ele estava se abrindo, e quando ele estava se abrindo, ele estava ficando ereto, então dava para ver até a leitura corporal, né, dele em relação a isso. Tem reações de rejeição, como surtos de raiva, né? Às vezes nem é para tanto, a pessoa fica com raiva, porque o medo de ser rejeitado, ele já ataca. Pode diminuir o QI, ou seja, a pessoa se comprime tanto, o homem se comprime tanto, ele vai virando tanta posição fetal, que ele é como se ele quisesse voltar a ser o embrião, o feto. Então, o QI dele vai diminuindo, não diminuindo em relação aos neurônios, né? Ele não tem problema de morfologia, ele tem a questão realmente espiritual nesse sentido, tá? E psicológico. Pode se tornar um homem muito machista, por quê? Porque ele pode, algum caso, ou a professora, ou a mãe, ou uma namoradinha,
pode ter ridicularizado, sentido, às vezes nem ridicularizou, mas depende como ele interpretou aquela ação, ele vai se sentir diminuído, e aí ele pode se tornar um machista. Por quê? Porque ele tem que impor o medo no outro, ele tem que ser superior ao outro para que ele não se sinta rejeitado. Então, ele tem esse comportamento machista. Então, por isso, quem é casado com algum homem ou tem relação com algum homem que tem um perfil machista pode estar ligado a esse fator de rejeição. Também tem a questão das situações que nós já tínhamos falado, Daniel, também, de exclusão das meninas, namoradinha na infância, ridicularização pelos colegas, ter um pai machista, muitas vezes, né? Ele não quer ser rejeitado pelo pai, aí o pai diz assim, menina tem que pegar todas, né? E daí ele começa a ter... Ele nem sabe por que está fazendo, mas ele começa a ter uma namorada atrás da outra, às vezes várias namoradas ao mesmo tempo, e ele nem sabe por que ele está fazendo aquilo. Por quê? Porque ele não quer ser rejeitado pelo pai machista, né? Aquele pai que também teve o mesmo histórico, certo? Ciclos repetidos, né? Pode falar, Nilma. Ciclos repetidos. Ciclos repetitivos. Negativo, limitante. Exatamente. Às vezes, olha só o que me lembrou, gente, até um comentáriozinho assim, quando o Pablo fala sobre trabalhar trabalhando numa empresa que tinha uma mulher, né? Lembra que ele comenta quando eu estava fazendo essa parte que me lembrei dele. Trabalhar em empresa onde mulheres possuem liderança, o homem pode sentir-se impotente, sentir-se mandado por uma mulher. Então, quando ele está em casa, às vezes ele está na empresa, ele é comandado por uma mulher, porque ela tem aquele tino de liderança e ela é uma líder dentro da empresa, uma gerente ou uma CEO, ela tem uma posição dentro da empresa. E ela começa a dar ordens. E quando ele chega dentro de casa, ele tem atitudes machistas. Por quê? Porque ele se sentiu rejeitado lá. E o medo leva à rejeição, o sentimento de